Olá, oi alunos, quem fala aqui é a Protamires. Vamos dar início às nossas aulas virtuais, dando continuidade à nossa disciplina Enfermagem Clínica Médico-Cirúrgica 2. Vamos iniciar um novo sistema, o sistema digestório. Como sempre, a gente começa a trabalhar um pouquinho, relembrar, na verdade, né, a anatomia e a fisiologia do sistema. Depois a gente começa a trabalhar as patologias mais comuns desse sistema, bem como seus procedimentos cirúrgicos mais comuns também. Espero que aproveitem essas aulas. Qualquer dúvida, estarei à disposição, certo? Para que vocês possam entrar em contato e a gente solucionar essas dúvidas aí. Vamos iniciar hoje a aula 1, sistema digestório, suas patologias. Como já disse, enfermagem clínica médica 2, tá? Vamos iniciar novo sistema digestório. Introdução. O sistema digestório possui 3 funções básicas. Então, só para a gente relembrar, o que é que faz esse sistema? Esse sistema é responsável pela digestão, pela absorção e pela eliminação de tudo que não nos serve, né? Que foi ingerido pela nossa via oral. Então, a gente come o alimento, a gente bota na nossa boca pela nossa via oral, que é a mais comum, né? De processo digestório. Esse alimento, ele é mastigado, degradado, depois ele vai ser absorvido seus nutrientes, então as vitaminas, as gorduras, enfim. E por fim, o que não nos serve, né, o que não for bom para o nosso organismo, vai ser eliminado. Então, esse sistema digestório é responsável desde a entrada do alimento até seu processo de degradação, absorção e eliminação. É composto por um tubo digestório que vai da boca até o ânus e pode chegar de 6 a 9 metros em um adulto. Percebam o tamanho, a extensão, certo? Desse tubo digestório. Então, pensando da nossa boca ao nosso ânus, 9 metros, né, se passam por aí para que o alimento percorra até ser absorvido e eliminado. Então, é um trajeto bem grande. Seu conjunto de órgãos transforma os alimentos por processos mecânicos e químicos, garantindo nutrientes, hidratação e energia para o organismo. Ou seja, quais são os processos mecânicos e químicos que esse alimento passa? Então, eu vou almoçar, vou tomar meu café da manhã. Daí em diante acontece o quê? Primeiro é um processo mecânico. Eu preciso morder, eu preciso mastigar esse alimento. Então, a nossa dentição começa a trabalhar essa degradação através de movimentos mecânicos, certo? Então, começa aí esses movimentos para a degradação do alimento, para depois ele ser absorvido. Quais são os processos químicos? São aqueles processos que auxiliam nesse processo de degradação. Então, quanto mais o alimento tiver degradado, certo? Quanto mais ele for quebrado, quanto mais ele for mastigado, mais for processado, melhor no processo de absorção. E para isso eu preciso, às vezes, de ajuda de algumas secreções, por exemplo. Então, observem esse bonequinho aí. A gente tem o tubo digestório, certo? Um ser humano, corpo humano. Tudo que estiver em preto, a gente vai lembrar que são órgãos fixos desse sistema digestório. É obrigatório o alimento passar por todos esses aí. Tudo que tiver em vermelhinho são órgãos auxiliares. Então, o alimento não passa exatamente por aquela via, mas aquela via contribui no processo digestório, tá? Então, a boca, o alimento entra pela boca, sai lá embaixo, né, pelo ânus, depois do reto, certo? Mas eu preciso da saliva para ajudar no processo de mastigação. Eu preciso do fígado, da vesícula biliar para eliminar secreções, do pâncreas também, para eliminar secreções, para ajudar nesse processo de absorção, de degradação do alimento, certo? Então, são processos que envolvem secreções, que através desse processo químico, o alimento também vai ser degradado e absorvido. E com isso, com todo esse processo aí mecânico e químico, a gente garante que nosso corpo tenha nutriente suficiente, hidratação suficiente, energia suficiente para funcionar. Não só o tubo digestivo, mas todos os órgãos, né, do corpo humano que precisa de energia.
Já que a gente lembrou um pouquinho aí da anatomia e da fisiologia, a gente vai entrar agora nas patologias. O que é patologia? Nas doenças. Percebam que eu coloco uma ilustração nesse slide aí do lado, ou nessa fotinha aí do lado, né? Um ser humano, um homem, e ao redor dele, tudo que envolve, talvez, esse processo do tubo digestório, que pode alterar para o bem, pode alterar para o mal. Então, tudo que a gente digere é responsável por coisas boas ou ruins no nosso organismo. Então, como é essa alimentação? Como é essa ingestão de bebida alcoólica? Eu estou me hidratando bem? Eu bebo muita água? Eu tomo medicação fora de horário, medicação que não deveria? Né? Estou cuidando da minha saúde como um todo. Então, tudo isso influencia no tubo digestório e aí desenvolve as doenças, certo? E aí, algumas patologias que mais são comuns nesse sistema são a gastrite, a colecistite, hemorroidas, apendicite, pancreatite e outras doenças que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. A primeira das doenças que eu trago para vocês, né, que o material de vocês, o livro de vocês tem, viu, gente? Então, recorram ao livro aí sempre para estar acrescentando um pouco mais de conhecimento. Então, a gente segue aqui as patologias que o livro de vocês trazem. Então, a gente tem aí a gastrite como a primeira patologia. O que é gastrite? É a inflamação, infecção ou erosão do revestimento do estômago. É um processo inflamatório do estômago. A gente entende que nosso estômago, a parede dele, né, o revestimento dele é mucosa. O que é mucosa? Mucosa é toda essa pelinha que a gente tem aqui na boca, na parte de dentro, a parte de dentro do olho, do nariz, que é aquela pele mais frágil, mais delicada, certo? Que qualquer coisa pode alterar a sua proporção, pode inflamar, pode infeccionar, porque, como eu disse, ela tem ela é mais fina, mais delicadinha, mais umidificada, então pode surgir complicações se ela for atingida. Então percebam nessa foto aí, essa foto é claro que é uma ilustração de desenho, mas ela simula uma imagem de uma endoscopia, que é aquele exame que a gente faz, né, introduzindo um tubo com uma câmera por nosso tubo digestório e ele vai visualizando, né? O médico visualiza ali como é que tá as paredes internas do tubo digestório. Enfim, então nossa mucosa é para estar íntegra, é para estar umidificada, é para estar hidratada, é para estar um rosa avermelhadinho, certo? A coloração dela é normal, não é para ter edema, não é para ter nenhum tipo de ferimento. Quando a pessoa tem gastrite, ela evolui com alteração. Então, evolui com edema, evolui com a mudança de coloração da pele, evolui com uma agressão, né? Dentro dessa parede, dessa mucosa, que não é bom, que causa desconforto, né? Que causam alguns sintomas aí. E aí a gente pode diferenciar a gastrite como aguda, se for uma gastrite de curta duração, né? Alguns dias, ou talvez um sintoma passageiro, sentir que é uma queimação, por conta de algum fator de risco ou alguma causa, mas logo me trato. Ou pode ser uma gastrite crônica, se persiste esse desconforto, né, por alguns meses ou até anos. Então, existe aí a gastrite aguda, em curto prazo, e a gastrite crônica a longo prazo. Quais são as causas e fatores de risco? Então, a gente tem aí como causa, como fator de risco, importante também que a gente lembre a diferença. O que é causa, o nome já diz. Então, por exemplo, se eu tomo café, eu tenho gastrite, certo? Então, existe um fator determinante para causar aquele desconforto. O que é fator de risco? É uma predisposição. Então, se eu usar bebida alcoólica, pode ser que eu venha a ter gastrite, certo? Então, é só para vocês entenderem assim, eu dei só um exemplo, tá? Então, às vezes as doenças, elas associam as causas com fatores de risco, às vezes a gente tem bem definido o que causa e o que é fator de risco. No caso da gastrite, a gente acaba associando, porque um complementa o outro. Então, a gente tem aí como causa fator de risco o uso de analgésico. O que é analgésico? São medicações para controle de dor. Mas por que analgésico causa gastrite?
Aí a gente vai compreender esse uso. A pessoa que está usando esse analgésico, ela toma na dosagem correta, foi prescrito por um médico, existe uma dor realmente para ser tomada aquela medicação, ou a gente está se automedicando de maneira desregrada, né? Às vezes se automedica de maneira preventiva. Como assim? Ah, eu acho que eu vou ter cólica, então eu vou tomar logo o analgésico. Eu acho que eu vou ter dor de cabeça. Então, infelizmente, o ser humano, né, acaba se automedicando por vezes e prejudicando todo o seu metabolismo. E aí, um dos mais prejudicados também é o tubo digestório e acaba causando gastrite. A idade, então a gente sabe que quanto mais idoso, a predisposição de doenças é muito maior. O uso de bebida alcoólica, o álcool agride a parede, a mucosa do estômago, então acaba causando esse processo inflamatório. Então, esse uso desregrado de bebida alcoólica também é um fator de risco, uma causa fator de risco. O estresse é um dos fatores de risco bastante importantes, né? Porque o estresse acelera nosso metabolismo, o estresse causa alterações nos nossos sinais vitais. Então, tudo isso contribui negativamente, né, no processo digestório também. E aí a gente tem aquelas chamadas gastrite nervosas, né? Então, no momento de estresse, um pico de nervoso, eu sinto, tenho aquela sensação de queimação, de azia, né, de má digestão. Doenças autoimunes, como lúpus, como AIDS, enfim. Uso de drogas, e aí droga a gente tem não só a medicamentosa, né, que medicações são drogas também, mas drogas ilícitas também. A bactéria H. pylori, que é uma bactéria assim comum falado no meio digestório, vamos dizer assim, que é difícil de ser tratada, é um tratamento assim bem complicado, chato, cheio de reações adversas, né, medicação muito forte. Então é uma bactéria chatinha, mas que pode causar também. E o refluxo, pode ser algo passageiro, ou pode ser algo mais crônico, né, desde da minha infância, que desenvolvi o refluxo, os hábitos alimentares, enfim. Sintomas da gastrite, a gente tem indigestão, azia, queimação, náusea, êmese, né, que é o vômito, inapetência, que é a ausência do apetite, então eu deixo de comer, por quê? Porque eu sei que se eu comer, eu vou ter esse desconforto, então você nem sente fome. Do abdominal, melena, tem aquelas fezes mais escurecidas, a hematêmese, né, que é o vômito com sangramento, com presença de sangramento. Então, às vezes, já está tão corroída a parede do estômago, quando a pessoa vai vomitar, já tem a presença de algumas rajadas de sangue, porque já se rompeu ali alguns vasinhos, já está tão agredido que acaba tendo aí a presença de sangue. Diagnóstico é feito através de exame de endoscopia, eu falei um pouquinho dele nesse instantinho, né? Que é aquele tubo que é inserido pelo médico, pela cavidade oral, e aí vai investigando toda a passagem do alimento para saber se tem alguma alteração na mucosa, na parede do estômago, do esôfago, enfim. Exame clínico, né, que é essa entrevista médica, esse contato de sinais e sintomas, do que o paciente está sentindo, o que foi que aconteceu, dos hábitos dele, do histórico, dos fatores de risco. Então, tudo isso aí complementa para fechar um diagnóstico. Tratamento é feito com antiácidos, antibióticos, né? Se for o caso da bactéria, tem que ter antibiótico para matar a bactéria, omeprazol e derivados. Qual a diferença, Tamires, do antiácido para o omeprazol e os derivados, né? Então, pantoprazol, lansoprazol, enfim. O antiácido, o nome já diz, na acidez ele trata, né? Então, ele vai dar um conforto naquele processo da acidez. Então, eu comi uma feijoada, né? Senti ali aquele mal-estar, aquela queimação no estômago, vou tomar o quê? Um antiácido, certo? Então, ele vem por cima do problema para amenizar esse problema. O omeprazol e os derivados, ele geralmente, percebam que é prescrito para ser tomado em jejum. Por que em jejum? Porque ele prepara a mucosa do estômago para receber ou as medicações, ou a alimentação, porque aquela parede do estômago está sensível, então ele precisa de uma cobertura. Então, o omeprazol e os derivados, eles cobrem, revestem a parede do estômago antes que se inicie qualquer tipo de processo de digestão ou de absorção. Então, eles previnem, né, a dor, vamos dizer assim. Ah, mas eu já tomei omeprazol depois de me alimentar com alguma coisa que me fez mal. E deu resultado? Dá resultado. Mas, teoricamente,
era para ser feito o inverso, certo? Porque ele prepara, ele protege. Então, ele pode até dar surtir um efeito, mas não que seja exatamente esse efeito esperado da medicação. Outras formas também de tratamento é a questão de alimentação. Então, evitar comer fritura, né? Porque agride a parede do estômago, a ingestão de bebida alcoólica, evitar situações de estresse, porque podem aumentar esse metabolismo e aumentar essa acidez, né, do estômago. Então, tudo isso aí são maneiras também de contribuir para o tratamento. Complicações da gastrite, úlceras, sangramentos e câncer. Então, se eu não trato minha gastrite, que é um processo inflamatório teoricamente simples, ela vai evoluir para uma gastrite crônica, vai evoluir para a formação de um ferimento, vai sangrar, pode formar tumor e assim vai. Então, é corrigir o problema desde o início, porque quanto mais complica, pior. Beleza, galera? Próxima patologia é a úlcera péptica. Pode ser chamada também de úlcera gástrica, tá? A úlcera, o nome já diz. O que é úlcera? É uma ferida, abrir um ferimento. Então, eu não cuidei da minha gastrite, né? Tá lesionada lá a parede do meu estômago, pode ser também do esôfago ou do duodeno. E aí, o que é duodeno? É a primeira porção do intestino delgado, certo? A gente tem aí a figurazinha, vocês conseguem visualizar melhor. Então, são feridas abertas que se desenvolvem na parte interna do esôfago, do estômago ou do duodeno. E aí, percebam aí, ó, a figura da ferida. Pode ser uma ferida pequena, pode ser uma ferida maior, depende da lesão, né? Do grau que esse estômago foi lesionado, da causa, do fator de risco, da exposição desse ser humano, desse corpo a esse determinado fator e se tratou ou não. Então, pode ser uma ferida mais piorada, né? Vamos dizer assim. Então, é algo já de complicação. Causas e fatores de risco dessa úlcera. A gente tem, de novo, a bactéria H. pylori. Então, se eu não trato essa bactéria, se eu permaneço com ela, ela vai corroer essa parede do estômago, vai apresentar a ferida, né? O uso excessivo de analgésicos e anti-inflamatórios. Eu tinha falado só do analgésico, mas a gente introduz o anti-inflamatório também. Por quê? Porque são medicações fortes, né? Que aí, se são tomadas de forma errada, sem nenhum tipo de prescrição, de acompanhamento, de orientação, por conta da potência da medicação, ela lesiona a parede do estômago também. Então, esse uso desregrado também favorece esses ferimentos no estômago. Bebida alcoólica, fumo e radioterapia. Então, às vezes a pessoa está passando já por um processo de radioterapia, de tratamento de câncer, e aí acaba causando esses ferimentos no estômago também. Sintomas da úlcera péptica: dor abdominal, sensação de inchaço, fome. Então, perceba que na gastrite já tem inapetência. Neste caso, a gente já devolve, né, o apetite ao paciente. Já existe o relato de fome. Náusea, êmese, dor no peito, fadiga, perda de peso, melena e hematêmese. Por que dor no peito? Vamos pensar na questão da anatomia humana. O estômago fica muito próximo à região torácica, né? Então, por vezes, é confusa essa sensação de estar doendo o meu peito, está doendo o meu estômago. Tanto que muitas vezes em emergências, né, nas UPAs, em triagem de hospital, enfim, os médicos solicitam pacientes que relatam essa dor no estômago muito forte, solicitam um eletrocardiograma para que não confunda o diagnóstico, né, de um infarto, por exemplo, de uma gastrite, uma dor do estômago. Então, por ser próximo, acaba confundindo. Diagnóstico, exames laboratoriais, endoscopia e avaliação clínica, certo? Que é aquela reunião de sinais e sintomas, da conversa, do histórico, enfim. Então, tudo isso aí para fechar um diagnóstico da úlcera. Tratamento são utilizadas medicações, né, para tratar principalmente os sintomas, para matar a bactéria, para desinflamar, para diminuir a dor, o desconforto, né? E por vezes cirúrgico também. O que é que vai depender o tratamento aí? Do tipo da lesão, da extensão dela. É uma ferida já muito grande? É uma ferida pequenininha que está começando agora, né? Qual é o sintoma desse paciente? Que paciente é esse? Então, é muito particular, muito individual. Por vezes, necessita de uma cauterização, é feito de forma cirúrgica, para que amenize esse ferimento, para que controle essa ferida. Complicações da úlcera péptica: perfuração do estômago, então ela pode abre a ferida até perfurar, até romper a parede do estômago, o que é muito grave, certo? Que é uma emergência, assim, é cirúrgico, pode causar infecção generalizada, enfim. E pode causar câncer também, porque está
estimulando negativamente, né, essas células ali daquele espaço, e aí pode começar a formação de uma tumoração, ok? Então, a úlcera, percebam que é como se fosse uma continuidade da gastrite, uma gastrite piorada. Então, por isso que a gente deve ter o hábito de cuidar, né, da nossa saúde, prevenir, ou cuidar no início, fazer logo os tratamentos de forma inicial para não se prejudicar. Outra patologia que aparece aí no nosso material é a colecistite, tá? Que é a inflamação da vesícula biliar. Então, a gente tem a vesícula, que é um órgão ali, se a gente lembrar, lá naquele slide da frente que eu passei para vocês, é um órgão que acessou. Ele é um órgão que não está diretamente ligado ao processo digestivo, mas ele auxilia, tá? É um órgão auxiliar que tem uma importância muito grande no processo digestório, tá? Então, quando inflama essa vesícula, também prejudica esse processo digestório. Aí a gente tem dois tipos de inflamação na vesícula. A gente tem a inflamação litiásica, ou também pode ser chamada de calculosa, que é quando temos pedras na vesícula. Então, são aqueles famosos cálculos na vesícula, pedra na vesícula. Pode ser uma pedra só, pode ser várias pedras, pode ser uma grande, pode ser uma pequena, pode ser várias grandes, várias pequenas. Isso aí depende de cada metabolismo, certo, gente? Então, não existe um padrão de pedra nem quantidade. E pode ser também a inflamação alitiásica, quer dizer, sem cálculo. Ela é menos comum. Quando ocorre, geralmente é mais em idosos, pacientes diabéticos, ou que sofreram trauma, né? Uma pancada assim no local, algum tipo de infecção. Então, a mais comum mesmo é a calculosa, tá bom? Qualquer um desses dois tipos deve ser tratado o mais rápido possível, porque evita complicações. Então, quanto mais fica ali aquela pedra, quanto mais fica aquela inflamação, mais desconforto, mais dor, mais incômodo essa pessoa vai ter. Percebam aí o que eu acabei de falar. Eu falei para vocês que as pedras nunca são iguais, né? Então, tem gente que desenvolve muitas pedrinhas pequenininhas, tem gente que desenvolve pedras maiores, ou uma pedra só, ou não desenvolve pedra, né? A gente acabou de ver. Então, isso é muito relativo. Então, a ilustração aí, só para que vocês compreendam que não é igual, não tem assim um modelo de pedrinha igual, tá bom? Embaixo a gente tem aí a mulher sentindo dor e náusea, né? E aí trago duas imagens, da vesícula biliar normal e da vesícula biliar inflamada, já com as pedrinhas dentro. O que é que a vesícula faz, Tamires? A vesícula, ela é um órgão acessório desse processo digestivo. Ela vai armazenar a bile, certo? O que é a bile? É aquele suco gástrico amarelo esverdeado, mais esverdeadinho, né? Que quando a gente come, ele precisa ser anexado ao alimento no estômago para fazer o processo de degradação química, certo? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a gente tem processo mecânico e químico? Pronto, então a bile entra como processo químico de degradação. Então, o fígado produz a bile, ele joga para a vesícula armazenar, e aí no processo da alimentação, quando eu vou me alimentar, a vesícula ali vai jogando, ó, o suco gástrico, certo? Participando da degradação desse alimento. Então, essa é a função da vesícula, extremamente importante. Quando ela está inflamada, quando tem a pedrinha, obstrui. Então, acaba empatando, né, de passar essa passagem, ela fica obstruída. Então, eu não consigo levar esse suco gástrico para dentro do estômago. E aí atrapalha o meu processo digestório e me causa muita dor, porque eu estou acumulando alguma coisa que deveria sair daquele espaço. Compreendem? Mais ou menos por aí. Quais são as causas desses cálculos na vesícula, dessa inflamação? Parasitas, ou seja, vermes, alguns tipos de tumores, certo? E alguns tipos de infecção, principalmente relacionados ao trato digestório. Sintomas: dor tipo cólica, superior abdominal. Então, a gente tem o costume, né? Não o costume, mas assim, a sensação maior de ter cólicas na região inferior do abdômen, né? Então, aquela cólica assim que dá aquela vontade de evacuar, aquela dor que aperta. Então, imagine no processo de inflamação da vesícula essa dor na porção superior, né? Então, como é superior, acaba trazendo outros sintomas.
Então, a náusea, o vômito, por quê? Porque está muito próximo ali do estômago. Então, você acaba negativando também esse outro órgão e acaba sofrendo com isso. Pode evoluir com febre também, dependendo já desse processo inflamatório como tá, certo? Dessa infecção. E pode haver icterícia. O que é icterícia? É aquela característica de bile acumulada no meu organismo. Então, se ela não está jogando mais para o estômago para participar do processo digestório, está acumulando. E se está acumulando, o corpo começa a sofrer. E aí a pessoa começa a ficar com a pele amarela, com os olhos amarelos, certo? Aquele paciente bem característico ictérico. O diagnóstico é feito através de ultrassom e tomografia computadorizada, que são exames de imagem. Então, dá para visualizar ali as pedrinhas na vesícula, o processo inflamatório, o que dá para fechar um diagnóstico correto. E o tratamento é feito com o quê? Com jejum. Por que jejum? Eu acabei de dizer a vocês que a vesícula é um reservatório. Ela só vai liberar a bile quando a gente come, certo? Então, se eu estou em jejum, ela deixa de liberar a bile. Então, eu deixo de ficar sacrificando aquela vesícula que está inflamada. Porque ela não para de funcionar porque ela está inflamada, ela permanece funcionando. Então, isso agrava mais ainda os sintomas. Se eu estou em jejum, se eu deixo de me alimentar, ela dá um descanso, certo? Então, ela deixa de ficar forçando esse processo de eliminação da bile para dentro do estômago para participar do processo digestório. Então, eu acabo descansando ela e fazendo com que esse processo regrida um pouco, ajude nesse processo de regressão. Medicações endovenosas, já que a absorção é melhor, né? A qualidade da absorção, a certeza de que aquele medicamento está sendo bem absorvido, que vai tratar de fato aquele processo ali inflamatório infeccioso. Antibióticos, se for um caso de infecção, né? Analgésico, por conta das dores que a pessoa sente. E, por fim, a cirurgia, que é a colestectomia, que é o procedimento cirúrgico que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente. Consiste em que, eu vou tirar só a pedra? Não, é a retirada da vesícula, certo, gente? Não tem como o médico tirar só a pedrinha da vesícula. Infelizmente, a vesícula vai ser removida. E aí, na remoção da vesícula, acontece o quê? Eu fico sem essa participação especial da degradação de alimentos. Imaginem, por isso que a pessoa que quando tira a vesícula, toda vez que ela come algum alimento mais gorduroso, mais pesado, ela tem a tendência a ter aquela sensação de empachamento, de náusea, de desconforto abdominal. Por quê? Porque a gente precisa desse processo da bile. A gente precisa dessa função da vesícula. Uma vez ela inflamada, uma vez que retirou essa vesícula, quem vai fazer esse processo? Né? Então, aí a tendência é que as pessoas pós-operatórios sejam orientadas a ter um equilíbrio de alimentação para não sofrer com esse processo digestivo, porque acaba sentindo falta dessa bile, dessa ajuda, desse auxílio aí da vesícula que não existe mais. Mas aí mais para frente a gente vai trabalhar essa cirurgia melhor, tá certo? Pronto, então por hoje é só, certo? A gente trabalhou aí 3 patologias, fizemos uma introduçãozinha do sistema digestório e na próxima aula a gente vai dar continuidade com as próximas patologias que o material de vocês trazem. Espero que tenha ficado claro. Se não, estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus. Muito obrigada.